Eu acho que já, porque aqui já tá dando ok. Tava... Então vamos lá. Preparação com antecedência é a segunda orientação. Por quê? Porque você vai começar a observar. Realmente bem cortado aqui. Você vai começar o quê? Paulo, era no YouTube, que eu também estou no YouTube. Você vai começar o que nessa preparação com antecedência? Você vai se avaliar e vai colocar o seu planejamento até aquela data do edital. Só que aí a gente vai partir nessa preparação por onde? Pelo edital anterior. Tem até um elemento chave que eu gosto de falar sempre, porque eu trago assim, vocês vão se preparar pelo edital anterior. Aí o aluno pega, sai um novo edital, ele nem leu o edital todo e continua, né? E aí lá no processo de seleção ele cai porque tinha alguma coisinha ali que mudou, às vezes alguma documentação e ele não se atentou. Então, usa o edital anterior para começar a se preparar com antecedência, mas esteja muito atento para saber se houve alguma alteração no novo edital. Ok? Chave para ser aprovado mais rápido no mestrado é iniciar a sua preparação com antecedência, que é exatamente o que vocês estão fazendo agora. E aí eu parto, preparação com antecedência. É o quê? Você vai avaliar, eu já sei aqui o quê? Que você já identificou o mestrado, que você já estudou o programa, já deu uma olhada lá no regimento, analisou ali 3 editais anteriores, deu uma olhada no perfil dos professores, conheceu uma Juliana. E aí eu vou para onde? Eu vou me analisar. Eu vou fazer o quê? Uma autoanálise. Essa autoanálise que você vai fazer, ela parte do princípio daquele planejamento estratégico. Então aqui a gente entraria no planejamento estratégico, onde você vai iniciar uma autoanálise. Mas eu vou me analisar como, professora? Você vai observar quais são os critérios e as exigências do mestrado. Você não estudou agora? Você não acabou de estudar? Você acabou de estudar o mestrado, o edital anterior. Então você vai fazer essa autoanálise. Você vai tentar entender o quê? Os critérios, anota, tá? Critérios e exigências do mestrado, de acordo com o edital anterior. Quais são esses critérios e as exigências? E aí você vai se fazer a seguinte questão: quais destes você já possui? Quais critérios e exigências você já possui? Porque até aí você já consegue ter uma previsibilidade. Aqui a gente consegue ter uma previsibilidade. O que é isso, professora? A sua previsibilidade e chance de aprovação na seleção. Quando você analisa o edital e aí você faz a sua autoavaliação sabendo e entendendo o que é que você tem e o que é que você não tem, você consegue ter uma previsibilidade que é a questão de chances de você ser aprovado. Tem grande chance.
Olha, não tem muita chance, mas tenta. Olha, se você não tiver esse critério aqui, você não é aprovado. Funciona assim. Aí a previsibilidade você consegue enxergar agora. Pronto, agora eu entendi aqui quais são os critérios, fiz a análise, a minha autoanálise do que é que eu tenho. Só que ao mesmo tempo que você faz a análise sobre os critérios que você tem para aquele mestrado, automaticamente você já sabe o que é que você não tem. E se você for bem criterioso, você consegue entender quais são os critérios que você consegue adquirir até chegar ao lançamento do edital. Lembra, a chave para ser aprovado no mestrado é a sua preparação com antecedência. Identificou o mestrado, inicie o planejamento estratégico, começa pela sua autoanálise. Depois de fazer essa autoanálise, a gente parte para o quê? Para elaborar o nosso plano de trabalho. Eu vou tentar usar uma palavra mais simples. Você vai colocar a mão na massa. Você vai colocar a mão na massa agora. Que é porque você já sabe o que é que você tem. Então, isso te traz aquele sentimento de que, eita, então é possível. Só que aí você olha para aquilo que você ainda não tem. Olha, aqui ele vai me atribuir 20 pontos se eu tiver uma especialização. Ó, aspecto prático. Análise de edital. Análise de currículo Lattes. Análise do currículo Lattes. Aspecto prático, né? Vamos lá. Você fez lá a autoanálise, porque você já conhece o mestrado, você sabe que se você tiver uma especialização naquela área, você vai ganhar 20 pontos lá naquela etapa. E aí o que é que acontece? Você descobre que você tem aquela especialização. Então você já sabe que 20 pontos você já tem naquela seleção. E isso traz o quê? Aquela questão de autoestima, então você já começa a enxergar que é viável. Ou não tenho a especialização. Eita, mas eu consigo fazer essa especialização a tempo. É um curso, por exemplo, de 180 horas. Só isso, é só um curso de 180 horas e eu já vou ganhar 10 pontos. Isso aqui é totalmente viável, eu consigo fazer. Então, a partir dessa autoanálise, o que é que eu tenho, o que é que eu não tenho? Quando eu descubro que eu não tenho, aí entra aquele senso crítico. O que você ainda não possui? Aí eu posso trazer aqui, eu ainda não tenho um projeto de pesquisa com 10 laudas, igual como está pedindo lá, que esteja vinculado à linha de pesquisa. Eu ainda não tenho os estudos para a prova escrita. Aqui tem uma especialização, porém eu vou fazer a seleção esse ano e eu não consigo cumprir essa especialização a tempo. Então, senso crítico também tem isso. É você ver, faltam 3 meses para a seleção. Eu não tenho nenhum artigo. Será que eu consigo publicar a tempo? Construir um artigo a tempo e publicar? Talvez não, talvez sim. Depende muito da pessoa, né? Mas será que eu consigo? Mas eu consigo fazer o quê? Eu consigo construir um capítulo de livro
e publicar a tempo daqui a 3 meses. Talvez eu consiga até fazer 3 capítulos de livro e submeter e aumentar as minhas chances lá dentro do edital, dentro do currículo Lattes. Então, entendendo o que você possui, você vai entrar no dilema. O que você ainda não possui para pontuar naquele mestrado e o que é que você consegue, qual destes elementos, qual desses critérios quais dessas exigências do mestrado você consegue cumprir naquele prazo? Respondendo a essa pergunta, você vai ter o quê? Os elementos que você vai precisar trabalhar no seu plano de trabalho. Quando eu falo plano de trabalho, eu não falo muito assim no sentido de esse plano de trabalho é algo de outro mundo. Não, são coisas que você vai precisar fazer, desenvolver no tempo que você tem. Então, o meu plano de trabalho eu tenho 3 meses. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem até a seleção? Vai ter gente aí que vai ter 1 ano, porque a seleção aconteceu agora, em janeiro. 1 ano é legal. Vai ter gente que vai ter aí 6 meses, porque a seleção vai acontecer em julho. E vai ter gente que tem 30 dias, porque a seleção vai acontecer agora em fevereiro. Então, entendendo quanto tempo você tem até a seleção, você vai entender o que é viável você adquirir de critério para aquela seleção. Talvez você vai adquirir aí só tempo de estudo, só tempo de bunda, cadeira, livro, né? É o método de estudo, que é bunda, cadeira e livro. Então, talvez você só consiga adquirir tempo para leitura de artigos da prova escrita que você vai fazer. E aí você vai pensar quanto tempo você tem para essa seleção. O que é que eu consigo encaixar nesse tempo? E aí eu vou ter uma lista de coisas que eu consigo cumprir. Vou comentar aqui um aspecto prático para vocês entenderem como é que acontece na realidade. Faltam 20 dias para o encerramento, tá? Faltam 20 dias aí para o encerramento de uma seleção. Aí a aluna, ela analisou o edital e ela viu, por exemplo, olha só como é importante a preparação com antecedência. E ela viu, por exemplo, que um dos critérios lá do edital, né, que iria pontuar para ela, seria uma experiência que ela teve em sala de aula no ensino médio. Olha só, ela trabalhou, vamos supor aqui, ela trabalhou 6 meses num colégio dando aula no ensino médio. Só que isso tem o quê? Isso vai ter aí, tem uns 8 anos que ela teve essa experiência. Só que foi lá um contrato temporário, e aí ela não tem nada que consiga, como é que eu posso dizer assim, que consiga justificar, demonstrar, certificar que ela teve aquela experiência de 6 meses de sala de aula no ensino médio. E aí ela tem 20 dias para poder conseguir aquela declaração.
uma declaração de que ela atuou por 6 meses em sala de aula como professora. E isso, algumas seleções vão pontuar, às vezes pontuam muito bem. Só que o que é que acontece? Ela dava aula lá no estado do Ceará, numa escola lá no estado do Ceará, na escola municipal no estado do Ceará. E hoje, ela está morando lá em Santa Catarina. E aí eu questiono, será que 20 dias ela vai conseguir pegar aquela declaração? Ligar para uma amiga, para a amiga ir atrás da escola, para a escola emitir a declaração para ela, talvez arrumar um e-mail ainda, tananã, tananã. Às vezes é uma semana que ela tem. Então, a importância de iniciar a preparação com antecedência não é só no sentido de, vou fazer um curso, mas é também no sentido de preparar a documentação. E se você não estiver atento, o edital vai se encerrar daqui a 30 dias. Aí você deixa a documentação para depois, né? Vai deixando a documentação para depois, E se preocupa só com o quê? Se preocupa com organizar, estudar para a prova escrita, que é o que vocês costumam dar mais atenção, estudar para a prova escrita e olhar para o projeto de pesquisa. O resto vocês não ligam. Aí o que acontece? Faltam 5 dias para encerrar as inscrições. Aí ela vai sentar para pegar a documentação, né? A documentação da inscrição. Aí quando ela abre a bolsa, cadê a bolsa com os documentos dela? Aí ela não encontra nem RG, nem carteira, nem nada. Perdeu. A preparação com antecedência inclui até você organizar a documentação para aquela seleção e colocar isso no plano de trabalho, todas as etapas da seleção. Se prepara em questão de documentação com antecedência, se prepara iniciando os estudos para a prova escrita. Algumas seleções vai ter aquela prova, né, de inglês, então inclui ali talvez uma aproximação com o idioma. E nesse momento de organização, você precisa dar atenção para tudo. Vou colocar aqui, dê atenção para tudo. Dê atenção para todas as etapas, para todos os detalhes. Como ser aprovado no mestrado em 2025? Preparação com antecedência. Esteja atento aos detalhes e a todas as etapas. Não ignore nenhuma etapa no processo. Mas aqui é só verificação de documentos. Tem essa etapa na verificação, aqui é só verificação de documentos. Esse aqui eu já cumpri. Aí a pessoa vai ignorando e não cumpre. Esse critério que é o mínimo. Identifiquei o mestrado, que é o primeiro passo. A gente tem que fazer o que? Esse planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? Eu faço a minha análise em cima do edital anterior sobre o que eu tenho e o que eu não tenho. Eu consigo enxergar a previsibilidade de ser ou não ser aprovado com essas informações. E aí eu vou e avanço para a construção de um plano de trabalho. Eu começo a construir o plano de trabalho baseado no que eu não possuo ainda para aquela seleção. Mas também em organização de documentação, que é o que eu já possuo, de organização ali do currículo Lattes. Tudo isso precisa estar no plano de trabalho. Só que o plano de trabalho, ele envolve, né, a construção e a idealização de objetivos e metas.
construção de objetivos e metas. E aí entra o terceiro passo, que é o mais relevante de todos. É você colocar em ação. Não adianta você entender, eu preciso de um curso. Aí você coloca lá nas metas, né? Meta para janeiro, fazer um curso de 180 horas. Aí você deixa. Aí você continua, né? Na Netflix, você continua no TikTok, no Instagram, no YouTube, nos Shorts, né? Do YouTube também, tem aquela função lá. E aí pronto. Aí chega fevereiro e você diz assim, eita, eu devia ter feito. E aqui entra o elemento final. Você precisa criar uma rotina de estudos para o mestrado. Eu não gosto de pensar nem assim, tinha uma aluna que ela tinha todas as noites livres. Todas as noites livres. Ela disse assim, olha, vamos fazer assim. Nesses primeiros meses, você vai colocar que vai estudar 2 vezes na semana. 2 horas, 2 vezes na semana. 2 horas, 2 vezes na semana, que é um momento que você vai sentar na sua cadeira e você vai dizer assim, agora eu vou olhar para as coisas do mestrado. Perceba, não é muita coisa. 2 dias na semana, 2 horas. Depois você aumenta, 3 vezes na semana, continua com 2 horas. O que é 2 horas? Essa rotina, ela pode ser de 19 às 21. De 19 às 21 horas. Mas é você estabelecer no seu cronograma semanal o momento que você vai sentar para olhar para as coisas do mestrado. Então você precisa criar uma rotina de estudos para o mestrado. Não adianta você entender você entender o que você precisa melhorar e você não fazer nada. Esse planejamento, ele precisa ser assertivo, essa preparação, ela precisa ser assertiva. Não é só planejar, é planejação. É você planejar e colocar em prática, que é o elemento final nesse processo de por como será aprovado. Terminei aqui, iniciei com 2 horas, 2 vezes por semana, e aí você pode avançar e em seguida você pode avançar para o quê? Para colocar ali segunda, quarta, sexta, terça, quinta, sábado, 2 horinhas, que é o momento que você vai sentar e vai dizer assim, vou olhar agora para as coisas do mestrado. Não precisa ser aquela coisa assim, agora, todos os dias, de 6 à meia-noite, de 18 às 24 horas, às 23h59, eu vou estudar para as coisas do mestrado. Não precisa. De segunda a segunda, eu vou fazer isso todos os dias. Não. Sabe o que acontece? No primeiro dia você consegue cumprir.
No segundo dia você já está cansado. No terceiro dia você desiste. No quarto dia você desiste até do mestrado. Então, começar, diz assim, comece comendo pelas beiradas, começar devagar, para você ir pegando ritmo. Aproveita essas ferramentas que você usa, que é o TikTok, que é o Instagram, que é o YouTube, e já começa a procurar mestrado, para mudar o algoritmo e você começar a receber materiais sobre mestrado. Não só os meus, mas os de outras pessoas também. Isso também vai te estimular. Ontem eu estava compartilhando no aulão, que teve uma mudança de horário, e eu estava compartilhando e dizendo, olha, tenta ressignificar o uso da sua rede social e ao invés de você estar só consumindo conteúdo, por que você não posta? Dia 1, você tira lá a foto, cadê minha capinha? Você tira lá a foto e diz assim, dia 1 estudando para o mestrado, aí você tira a foto e posta. Dia 2 estudando para o mestrado, tira a foto e posta. Dia 10 estudando para o mestrado, tira a foto e posta. Isso ali vai trazer um mínimo de satisfação. Quando você olhar para trás, você diz assim, eita, olha o tanto de dia que eu estudei para o mestrado. São ferramentas, né, técnicas que a gente vai tentando utilizar para alcançar aquilo que a gente quer, que é o quê? A nossa aprovação no mestrado em 2025. Resumindo tudo, vamos lá. Primeiro passo para ser aprovado no mestrado ainda esse ano. Por que eu digo ainda esse ano? Porque vai ter gente que vai assistir esse vídeo todinho e vai dizer assim, tá, vou começar. Aí daqui a 20 dias, lembra que viu esse vídeo, eita, eu lembrei que... Aí ela volta no vídeo e diz assim, vou começar agora. Aí começa de fato. Já em fevereiro, né? Que daqui a 20 dias já é fevereiro. Aí começa um dia. Aí no outro esquece. Aí quando vai lembrar, já é julho. Então, por isso que eu ainda falo, né? Prepare-se com antecedência. Aproveite esse gás de janeiro para iniciar essa nova demanda, essa nova tarefa, essa nova atividade. Identifique o mestrado, faça o planejamento estratégico com a autoanálise e crie um plano de trabalho. E não tem como fugir disso. Crie uma rotina de estudos para o mestrado. Eu não falo, né, de estudo, professora, porque muita gente acha que estudar para o mestrado é o quê? É você sentar e abrir um livro. Mas criar uma rotina é você sentar e começar a mexer nas coisas para o mestrado, é mexer nas coisas. Às vezes é só ajeitar, abrir a agenda e olhar, eu preciso fazer isso, entende? Então é você criar uma rotina na sua jornada semanal de tempo onde você vai se centrar e focar nas coisas do mestrado. Porque afinal de contas, você hoje é pré-mestrando. Pré-mestrando já é quase mestrando. Então, inicia. Olhando para o edital anterior é um elemento chave. Estar atento aos detalhes é um elemento chave. Se preparar com antecedência, vocês que estão assistindo aqui agora, estão com um elemento, com a chave da aprovação no mestrado, que é começar a se preparar. De posse disso, eu tenho certeza que você pegou caderno, caneta, anotou tudo o que eu falei, então é hora de colocar em prática. Não adianta terminar de assistir esse vídeo e seguir para assistir outro vídeo mais. Você precisa, de fato, sentar e fazer. E lembra, nessa jornada rumo ao mestrado, você não precisa mais seguir sozinho. Eu sou a professora Carolyn, ajudo as pessoas a entrar no mestrado sem surtar. Espero que esse vídeo
possa te ajudar de alguma forma. E a gente se encontra no nosso Instagram, @profacarolyn, e também nas outras redes sociais, que eu tô lá no Instagram, no TikTok e no YouTube. Eu espero que nesse ano você consiga a sua tão sonhada aprovação no mestrado.